Sua família adotiva a amarrou a um poste e a chamou de fracassada. Mas com o marido rico, Isadora olhava pelo grande vidro da mansão. O contraste entre o exterior e o interior nunca foi tão gritante. A luz do sol iluminava os jardins exuberantes, enquanto dentro dela pulsava uma sombra densa de desespero. Desde que seus pais adotivos a trouxeram do orfanato, tudo parecia um conto de fadas. Mas era só um enredo cheio de armadilhas. Eles a tratavam como um acessório. Algo que podiam exibir, mas sem valor algum. Fracassada. Essa palavra ecoava em sua mente. Eles não viam em Isadora uma filha, mas um projeto mal executado. Marcos, por outro lado, era tudo o que Isadora sempre sonhou. Um bilionário carismático, cheio de sorrisos e promessas. Ele parecia preencher os buracos deixados por aqueles que deveriam amá-la. Eles se casaram em uma cerimônia grandiosa, com cada detalhe perfeito. Porém, mesmo no meio da festa, um frio na espinha a inundava. Aquelas risadas efusivas ao seu redor não eram totalmente sinceras. O olhar de seus pais adotivos era um lembrete constante da pressão que sentia. O que ela realmente valia? As coisas mudaram quando Isadora, em uma de suas visitas ao escritório de Marcos, esbarrou em um documento que não deveria ter visto. Palavras como corrupção e fraude saltavam em sua frente, como se o ar tivesse evaporado ao seu redor. Seu coração acelerou. Era impensável que o homem que a amava estivesse envolvido em algo tão podre. A sensação de traição a atingiu como um soco no estômago. Preciso confrontá-lo, pensou enquanto a mente fervilhava. Mas e se os segredos de Marcos a arrastassem para o abismo? Uma batalha interna se instalou em Isadora. A lealdade ao marido e os fantasmas de sua infância lutando dentro dela. O peso da voz de seu pai adotivo reverberava em sua cabeça, fazendo-a hesitar. Ele sempre dizia que fracasso era inaceitável. Afinal, como poderia enfrentar a vida ao lado de um bilionário corrupto? E, ao mesmo tempo, seria capaz de decepcioná-lo. Uma noite, enquanto caminhava pelo pátio da mansão, ela avistou uma figura familiar. Um antigo membro de sua família adotiva que todos tinham esquecido. Ele trazia consigo uma aura de mistério, um acontecimento inesperado que poderia mudar tudo. Isadora sentiu um nó na garganta. O que ele queria? Que verdades sombrias ele poderia revelar? O vento sussurrou segredos inconfessáveis. O que ela iria fazer agora? Permitir que sua história continuasse pelas sombras ou finalmente se libertar? A vida perfeita que sempre sonhou estava prestes a desmoronar, e ocupações complicadas com sua família e novos caminhos ao lado de Marcos a empurravam para um canto. Esperança e medo dançavam em sua mente, intensificando cada suspiro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isadora respirou fundo, mirando a figura familiar que se aproximava no pátio da mansão. O homem tinha um ar de mistério, como se cada instante entre eles estivesse carregado de segredos não ditos. "O que você quer?" ela perguntou, a voz trêmula. Ele apenas sorriu, mas seus olhos revelavam uma tristeza profunda, como se houvesse carregado o peso do mundo. "Isadora, há coisas que você precisa saber. Coisas sobre sua família adotiva e a verdade sobre Marcos", começou ele, o tom grave fazendo seu estômago revirar. As palavras foram como um balde de água fria.
O que ele sabia que ela não sabia? Antes que pudesse responder, uma explosão de som cortou o ar. O vidro da janela atrás dela estourou em 1000 pedaços. Isadora se jogou no chão, o coração batendo descompassado. Gritos ecoaram pela mansão, enquanto o tumulto se espalhava. Marcos, que havia chegado da sala imediatamente, correu até ela, envolvendo-a em seu abraço. Está tudo bem, meu amor, está tudo bem, ele dizia, mas a urgência em seu olhar dizia o oposto. O homem familiar estava parado, em choque. Ele parecia ter visto um fantasma. Marcos está envolvido em algo maior do que você imagina, Isadora. Ele não é quem diz ser. Isadora sentiu um aperto no peito. As palavras dele flutuavam no ar como dardos envenenados. Você está louco. Ele é perfeito. O desespero a fez gritar. Marcos, com os olhos arregalados, segurou seu rosto, buscando conectá-la à sua realidade. Quem é ele? O que você sabe? A fúria em sua voz indicava que algo muito errado estava acontecendo. O homem respirou fundo, tentando se recompor. Eu sou seu irmão, Isadora. Eu sou o filho que eles deixaram para trás. Fui mandado embora antes de você chegar, antes de você ser adotada. Eles me esconderam de você por medo de que você descobrisse a verdade. As palavras explodiram em sua mente. Um irmão? O que isso significava? O chão parecia se abrir sob seus pés. Olhou para Marcos, que não sabia o que sentir. Era como se a realidade estivesse se desfazendo ao seu redor. Era muito para processar. E então, como se uma corneta tivesse soado, uma sirene próxima soou, rompendo o caos. Sombras de policiais puderam ser vistas na entrada da mansão. O homem não hesitou. Eles estão aqui por causa de Marcos. Não podemos ficar. Ele puxou Isadora pelos braços, enquanto o pânico a dominava. Marcos, o que você fez? As palavras saíram como um lamento. O homem a puxou e Isadora se viu em um impasse doloroso. Um amor construído sobre mentiras, um irmão sem lar. Ela se virou buscando a certeza nos olhos de Marcos, mas encontrou apenas desespero. Então uma luz ofuscante iluminou o pátio, seguida por uma explosão de vozes. É ele! Achei que não estivesse aqui! Alguém gritou. Os policiais entraram em cena, onde a verdade e a traição estavam prestes a ser expostas. O que ela deveria fazer? O silêncio pairou, pesado, enquanto todos na cena esperavam. O que a verdade revelaria agora? Uma vida perfeita em ruínas, uma história bagunçada, em busca de resolução. As consequências estavam prestes a estourar mais do que os vidros da mansão. Para onde Isadora se viraria quando tudo desmoronasse? O silêncio era ensurdecedor. Isadora sentia seu mundo desmoronar ao seu redor, a confusão a sufocando. Olhos de todos, principalmente os dos policiais, pareciam gravitar ao seu redor. O homem que se revelou seu irmão segurava seus braços com força, mas a sua mente estava a mil. Ele havia dito que era seu irmão. E Marcos, daquele jeito, envolvido em algo tão obscuro. A luz ofuscante da sirene cortava a escuridão daquela noite, refletindo no vidro quebrado, distorcendo os rostos apavorados à sua volta. Isadora queria gritar, mas nenhuma palavra saía. A verdade a golpeava como se fosse uma tempestade descontrolada. Por que eles não a protegeram? E por que Marcos não lhe contara nada? Foi nesse instante que um estalo ressoou pelo ar. Um tiro. O som ecoou entre os muros da mansão, cortando o caos. Isadora congelou. O flash de uma arma havia iluminado a noite, e em um segundo, tudo ficou ainda mais real. A figura de um homem encapuzado surgiu, Panic avançando em direção a Marcos. O pânico tomou conta. Marcos, cuidado! Ela gritou, mas a palavra se perdeu no barulho dos passos e das vozes. Isadora não podia acreditar no que estava vendo. O homem, agora com a arma em punho, olhava diretamente para Marcos, sua expressão impassível. Ele começou a rir. Uma risada fria que ecoava como um eco de um pesadelo.
Você realmente achou que poderia escapar disso? Isadora se viu paralisada, enquanto os policiais gritavam ordens e se moviam como sombras em uma cena macabra. O instinto de proteger Marcos brotou, mas ela estava tão confusa, tão assustada. Era difícil distinguir quem era o verdadeiro vilão naquela história. Por favor, só se afaste, Marcos implorou, a voz trêmula. Mas a resposta do homem foi devastadora. Ele soltou uma frase que cortou Isadora como uma faca. Você não entende, Marcos. O seu casamento com ela é a pior parte do plano. O tempo todo, você fez parte de um jogo maior. Você e os pais adotivos dela. Isadora sentiu o chão se abrir sob os pés. O que isso significava? Um jogo maior? Os fragmentos de uma vida perfeita começaram a colidir em sua mente. Tudo o que acreditava ser amor e felicidade estava se desfazendo como areia entre os dedos. O homem continuou, seu olhar intenso fixado em Marcos. Você não pode simplesmente ignorar suas raízes. E ela vai descobrir isso. A verdade sempre vem à tona. E nesse momento, ele puxou o gatilho. O mundo parecia desmoronar. Isadora gritou e se jogou na frente de Marcos, o corpo quente dela colidindo com a força da bala. Um som agonizante irrompeu, e a cena ao seu redor começou a desacelerar em uma dança trágica. Tudo ficou embaçado. O grito das sirenes, a agitação dos oficiais, as vozes de desespero, tudo se fundiu em um eco distante. E enquanto Isadora caía, o entendimento da traição, das mentiras e do amor a deixou ainda mais assustada. Que jogo era esse? O que Marcos realmente sabia? A última coisa que viu antes da escuridão se apoderar dela foi a expressão devastada de Marcos e o homem, agora em fuga, desaparecendo nas sombras. A vida perfeita que sonhou estava prestes a ser extinta. Mas a verdade, essa talvez nunca fosse revelada completamente. O que aconteceria com ela agora? E, principalmente, como isso afetaria a todos que a rodeavam. A escada da ilusão agora se tornara uma pista de uma realidade insuportável. O que mais estava escondido? Isadora sentiu a dor se espalhar pelo corpo como se estivesse em câmera lenta. O calor da bala atravessando seu ventre queimava, um fogo desesperador que a fazia sentir um vazio profundo. Ela mal conseguia respirar. O mundo ao redor se tornava embaçado, como se estivesse vendo tudo através de um vidro sujo. As vozes estavam lá, mas distantes, como um eco de alguém que estava longe. As sirenes, as ordens dos policiais, tudo começou a se misturar em um turbilhão sonoro. Marcos, sua voz era um sussurro. Ele a segurou, os olhos arregalados de terror. Não, Isadora, por favor, não. A súplica na voz dele parecia rasgar seu coração. E então tudo escureceu. O que parecia um momento duradouro, talvez uma eternidade, se tornou um instante silencioso. E de repente, a dor se desfez. Isadora despertou para um novo pesadelo. Achou que estivesse sonhando, mas a realidade a atingiu com a força de um tsunami. Ela estava em uma sala fria, com paredes brancas e o cheiro de desinfetante a envolvia. Linhas de luz lhe cortavam preocupação, alívio. A expressão confundia Isadora. Ela estava viva, porque ele parecia tão perdido. Mas antes que pudesse perguntar, a porta se abriu com um estalo, e um médico entrou. Ele olhou para Isadora com uma seriedade incomum. Você precisa saber de algo muito importante, disse, a voz firme. O que aconteceu na sua casa não foi um simples ataque. As palavras dele caíram sobre Isadora como um peso. O que isso significava? Marcos, você pode explicar isso? Sua voz era quase um sussurro. Marcos hesitou, a tensão em seus ombros visível. E então, numa fração de segundo, Isadora percebeu. Havia algo em seus olhos que ela nunca tinha notado. A sombra de um segredo, uma implícita traição.
Marcos, você sabe de algo que não me contou? Sabe, não sabe? E antes que ele pudesse responder, o médico interveio novamente. Nós não temos muito tempo. Sua vida pode estar em risco novamente. Há algo maior em jogo. A bala que você levou era uma mensagem, Isadora. Uma mensagem para você, para o que você representa aqui. Isadora franziu a testa, confusa. O que ele queria dizer? A mensagem? Para quem? O médico olhou profundamente nos olhos dela, como se estivesse buscando uma conexão. Eles não querem que a verdade venha à tona. Seus pais adotivos não são quem você pensa que são. Como assim? O coração de Isadora começou a acelerar. O que quer dizer? Marcos rangeu os dentes. Isadora, eu estava envolvido em um esquema. Pensei que poderia manter você a salvo. Mas tudo isso está conectado e agora eles sabem que você está viva. Eles têm um interesse em você que vai além do que você imagina. As palavras dele atiraram Isadora para o estado de choque. Conectados? Interesse? O que você quer dizer? O que está acontecendo? Mas ela não conseguia compreender. A vida perfeita dela estava desmoronando novamente. E então, uma verdade surpreendente abateu-se sobre Isadora. Marcos, você é... Antes que pudesse completar a frase, uma explosão de gritos invadiu o corredor. A porta se abriu abruptamente, e vários agentes da lei entraram na sala. É ela, a garota! Pegue ela! Alguém gritou, e a sala se encheu de movimento caótico. Isadora podia sentir o desespero tomando conta novamente. No meio do tumulto, alguém franqueou a entrada. O médico se posicionou na frente dela, mas as palavras, "Você não entende, eles estão atrás de você", ecoaram em sua mente. Assim que a confusão aumentava, um sussurro familiar chamou sua atenção. Era o homem que se revelou ser seu irmão. Isadora, você tem que me ouvir. O que eles querem que você faça pode mudar tudo. Ele estava ali, e a verdade que ela buscava se aproximava. Mas a única coisa que Isadora conseguia pensar era o que isso significava. O que havia na sua história que a tornava tão importante. E mais crucialmente, quem era realmente Marcos? Afinal, todo o seu mundo foi destruído. E agora, a única certeza era a incerteza. Como ela sobreviveria a isso? Como poderia enfrentar os segredos que a cercavam, enquanto os agentes se aproximavam, e a verdade parecia mais sombria do que nunca? Isadora estava paralisada, a voz do médico ecoando em sua mente. A verdade sobre sua família adotiva, o que mais ela poderia descobrir? O clima estava carregado de tensão, com os agentes se aproximando e seu irmão lá, com um olhar que misturava urgência e desespero. Algo precisava ser feito, e rápido. Você tem que sair daqui, Isadora. O homem insistiu, puxando seu braço. Eles estão atrás de você e não vão parar até que você seja encontrada. Marcos estava em silêncio, os olhos fixos em Isadora e na porta, onde os policiais pareciam se aglomerar, prontos para invadir. Preciso saber a verdade, Marcos, ela gritou, sentindo-se um furacão de emoções. O que você sabe sobre mim? Sobre eles? Um grito cortou o ar. Ela está aqui! Encontre-a! Ecoou pelo corredor. Isadora sentiu o pânico crescendo. O corpo dela pulsava com uma mistura de adrenalina e medo. Então, como se olhasse para o abismo, ela viu uma sombra se movendo no fundo da sala. Era o homem misterioso, seu irmão. Se você não sair agora, será tarde demais, ele gritou. E suas palavras pareciam rasgar a cortina de incerteza que a envolvia. Teus pais adotivos farão qualquer coisa para manter seus segredos. Marcos, sempre tão confiante, agora tinha uma expressão angustiada. Isadora, não escute. Isso é loucura. Ele se interpôs entre ela e seu irmão, o medo estampado no rosto. Eles querem te manipular. Não confie nele. Isadora olhou de um para o outro, o coração disparado. Por que você me disse que eu tinha um irmão? O que está acontecendo? Ela precisava de respostas. A porta se abriu com força e policiais invadiram a sala,
como uma onda de caos. "Pare aí!" um deles gritou, apontando a arma. A cena se transformou em um alvoroço. Os gritos se misturavam a ordens. E a adrenalina fazia Isadora tremer. "Vá, agora!" O irmão dela puxou, mas Marcos segurou seu braço, tentando proteger a mulher que amava. "Isadora, você é tudo o que eu tenho. Não posso deixar você ir." Mas a explosão de gritos e a intensidade da situação fizeram com que ela sentisse que estava se afundando em uma areia movediça de decisões e medos. O que ela deveria fazer? O que poderia ser mais perigoso? O homem que dizia ser seu irmão ou o marido que se mostrava tão desesperado? E foi então que um novo impacto estremeceu a sala. Uma explosão alta ressoou e a parede ao lado se desfez em fragmentos de gesso. O ar foi inundado de poeira e gritos. A visão ficou turva por um segundo até que a ficha caiu. Era um ataque. Alguém estava atrás dela. Alguém realmente queria que ela estivesse morta. "Isadora!" O grito de Marcos trouxe-a de volta à realidade. "Temos que sair! Vão nos matar!" Mas o homem que se dizia seu irmão a puxou na direção oposta. "Não confie nele! Ele mente!" A divisão estava clara e o caos se multiplicava em frações de segundos. As vozes ficavam mais distantes conforme os policiais se moviam pelo espaço. Os corpos se atropelando em busca de proteção. Isadora estava no centro de uma tempestade. Uma escolha. Quem era seu verdadeiro aliado? E então, uma revelação cortou através do ar pesado. "Marcos!" gritou o homem. "Se você realmente a ama, você vai admitir o que fez." As palavras pairaram pesadas e o ar ficou gelado. "Você sabia sobre o passado dela, sobre a verdade dos pais adotivos. Sabia que eles não são quem dizem ser." Isadora congelou. O que isso significava? A atitude de Marcos, a tensão em seu olhar. Tudo fazia sentido, mas ao mesmo tempo nada fazia. "O que você queria dizer?" ela implorou, enquanto a confusão a envolvia como uma nuvem escura. Antes que pudesse receber uma resposta, a janela estourou com outro estrondo. O choque a fez dar um passo para trás, e naqueles breves momentos ela viu a verdade. Um cunhado, uma traição, a vida perfeita sabotada por segredos que nem ela sabia que existiam. Ela não sabia em quem confiar. O que ela realmente era, e mais importante, quem era Marcos ao final das contas. O pêndulo da verdade estava finalmente se movendo, mas a revelação era mais traiçoeira do que tudo o que já enfrentara. Uma última e desesperadora questão pairou em sua mente. Ela conseguiria sobreviver à tempestade de revelações que se aproximava? Isadora estava paralisada, a voz do médico ecoando em sua mente. A verdade sobre sua família adotiva, o que mais ela poderia descobrir? O clima estava carregado de tensão, com os agentes se aproximando e seu irmão lá, com um olhar que misturava urgência e desespero. Algo precisava ser feito e rápido. "Você tem que sair daqui, Isadora", o homem insistiu, puxando seu braço. "Eles estão atrás de você e não vão parar até que você seja encontrada." Marcos estava em silêncio, os olhos fixos em Isadora e na porta, onde os policiais pareciam se aglomerar, prontos para invadir. "Preciso saber a verdade, Marcos", ela gritou, sentindo-se um furacão de emoções. "O que você sabe sobre mim, sobre eles?" Um grito cortou o ar. "Ela está aqui, encontre-a!" Ecoou pelo corredor. Isadora sentiu o pânico crescendo. O corpo dela pulsava com uma mistura de adrenalina e medo. Então, como se olhasse para o abismo, ela viu uma sombra se movendo no fundo da sala. Era o homem misterioso, seu irmão. "Se você não sair agora, será tarde demais", ele gritou, e suas palavras pareciam rasgar a cortina de incerteza que a envolvia. "Teus pais adotivos farão qualquer coisa para manter seus segredos." Marcos, sempre tão confiante,
agora tinha uma expressão angustiada. Isadora, não escute. Isso é loucura. Ele se interpôs entre ela e seu irmão, o medo estampado no rosto. Eles querem te manipular. Não confie nele. Isadora olhou de um para o outro, o coração disparado. Por que você me disse que eu tinha um irmão? O que está acontecendo? Ela precisava de respostas. A porta se abriu com força e policiais invadiram a sala, como uma onda de caos. Pare aí, um deles gritou, apontando a arma. A cena se transformou em um alvoroço. Os gritos se misturavam a ordens, e a adrenalina fazia Isadora tremer. Vá, agora! O irmão dela puxou, mas Marcos segurou seu braço, tentando proteger a mulher que amava. Isadora, você é tudo o que eu tenho. Não posso deixar você ir. Mas a explosão de gritos e a intensidade da situação fizeram com que ela sentisse que estava se afundando em uma areia movediça de decisões e medos. O que ela deveria fazer? O que poderia ser mais perigoso? O homem que dizia ser seu irmão ou o marido que se mostrava tão desesperado? E foi então que um novo impacto estremeceu. A sala. Uma explosão alta ressoou e a parede ao lado se desfez em fragmentos de gesso. O ar foi inundado de poeira e gritos. A visão ficou turva por um segundo, até que a ficha caiu. Era um ataque. Alguém estava atrás dela. Alguém realmente queria que ela estivesse morta. Isadora! O grito de Marcos trouxe-a de volta à realidade. Temos que sair. Vão nos matar. Mas o homem que se dizia seu irmão a puxou na direção oposta. Não confie nele. Ele mente. A divisão estava clara, e o caos se multiplicava em frações de segundos. As vozes ficavam mais distantes conforme os policiais se moviam pelo espaço, os corpos se atropelando em busca de proteção. Isadora estava no centro de uma tempestade. Uma escolha. Quem era seu verdadeiro aliado? E então, uma verdade surpreendente abateu-se sobre Isadora. Marcos, você é... Antes que pudesse completar a frase, uma explosão de gritos invadiu o corredor. A porta se abriu abruptamente e vários agentes da lei entraram na sala. É ela, a garota! Pegue ela! Alguém gritou, e a sala se encheu de movimento caótico. Isadora podia sentir o desespero tomando conta novamente. No meio do tumulto, alguém franqueou a entrada. O médico se posicionou na frente dela. Mas as palavras, você não entende, eles estão atrás de você, ecoaram em sua mente. Assim que a confusão aumentava, um sussurro familiar chamou sua atenção. Era o homem que se revelou ser seu irmão. Isadora, você tem que me ouvir. O que eles querem que você faça pode mudar tudo. Ele estava ali e a verdade que ela buscava se aproximava. Mas a única coisa que Isadora conseguia pensar era o que isso significava. O que havia na sua história que a tornava tão importante. E mais crucialmente, quem era realmente Marcos. Afinal, todo o seu mundo foi destruído. E agora, a única certeza era a incerteza. Como ela sobreviveria a isso? Como poderia enfrentar os segredos que a cercavam, enquanto os agentes se aproximavam e a verdade parecia mais sombria do que nunca? E então, como se tudo estivesse desmoronando, uma figura encapuzada apareceu. Na porta da sala, seus olhos penetrantes observando cada movimento. Era o homem da explosão. Saia da frente, Isadora! Gritou o homem. E a expressão em seu rosto revelou algo que a fez gelar. Ele não estava ali para ajudar. Ele era uma ameaça. Marcos, você não pode deixá-la. Eles estão aqui para pegar tudo o que é dela. A revelação mais cruel de todas. Isadora olhou para Marcos, esperando que ele a protegesse, mas ele hesitou. E nesse breve momento de incerteza, um tiro disparou, ecoando pela sala. E quando o pânico se instalou, a verdade aterrorizante se revelou. Marcos não era quem parecia. Ele era parte do plano que destruiu suas vidas.
E a última visão que a Isadora teve foi de seu irmão, seu olhar cheio de desespero, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Agora, a vida perfeita estava em pedaços, e a única pergunta que restava era: o que mais Marcos escondeu? As palavras do médico ecoavam na mente de Isadora como um eco distante, mas o barulho das sirenes a puxava de volta à realidade caótica ao seu redor. O medo transbordava, e a escuridão dos segredos apenas aprofundava a confusão. Marcos estava ali, angustiado. Mas seu irmão era um desconhecido, um homem cheio de mistérios. A tensão crescia enquanto os agentes se aproximavam, a sensação de um mundo desmoronando ao redor dela. Quando a porta se abriu com um estrondo, o tempo parecia parar. Mas antes que pudesse decidir a quem ouvir, um tiro retumbou pela sala, quebrando a frágil tensão. Um som ensurdecedor ressoou, e a figura encapuzada que havia aparecido se voltou rapidamente. A sala se transformou em um turbilhão de gritos e alarmes. Um dos policiais, antes tão resoluto, caiu ao chão. Marcos, tomado pela adrenalina, agarrou Isadora pelo braço, puxando-a em direção à saída. Mas tudo aquilo parecia um pesadelo interminável. Vá, 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 ele gritou, mas seus olhos não conseguiam esconder o pânico. Isadora sentia o coração pulsando, e seu corpo tremia de medo. Precisamos sair agora. Ele a arrastou, mas Isadora hesitou, um nó na garganta a impedindo de seguir em frente. Eles estão atrás de você. O homem que disse ser seu irmão estava gritando, mas sua voz se perdia no caos. O pânico era palpável. Então, sem aviso, uma explosão de luz cortou a escuridão. Alguém havia ativado as luzes do corredor, revelando a cena, e Isadora viu o olhar horrorizado de Marcos, quando a figura encapuzada se virou novamente, revelando um rosto familiar. Era o pai adotivo de Isadora. "O que você está fazendo aqui?" Marcos perguntou, a voz tremendo. O homem estava pálido, quase doente, mas a determinação nos olhos era inegável. Ela nunca o viu assim antes. "Você não deveria estar aqui, Isadora." Ele rosnou e a voz parecia ressoar com uma ameaça. "Isso não é." "O que você pensa?" O impacto dessas palavras a atingiu com força. "Você é o responsável por tudo isso?" Isadora questionou, seu olhar transbordando confusão e raiva. "Por que você fez isso?" Depois de tudo o que passou, ela ainda não conseguia acreditar na traição que a vida lhe havia dado. A expressão do pai dela era uma máscara de frieza. "Não temos tempo para isso. Você precisa acreditar em mim." Ele olhou para Marcos, a desconfiança transparecendo. "Você não sabe com quem está lidando. É muito maior do que nós." O caos aumentava. Os policiais se moviam rapidamente, mas Isadora estava paralisada. O que estava acontecendo? O que mais eles haviam escondido dela? E então, a verdade pôs seu cérebro como um raio. "Quem sou eu para você, na verdade?" O aire pelo corredor ficou denso. "Sou apenas uma peça de um tabuleiro, não sou?" Os olhos dela estavam fixos no seu pai adotivo. Ele não se movia, mas aquele silêncio gritou por respostas. "É exatamente isso." O irmão dela interrompeu. "Você não entende. Eles precisam de você. É por isso que estão atrás de você." Naquele momento, uma revelação brutal cortou pela mente de Isadora como uma faca. "Por que eles precisam de mim?" A pergunta saiu com mais força do que ela esperava. Mas a resposta não estava lá. A incerteza preenchia o ar. "A escolhida." "Você é a escolhida." O homem falou, e seu olhar intenso explorava o vazio na mente dela. "É tudo um jogo, Isadora. Um jogo que você recusou por muito tempo." Isadora sentiu o mundo girar. Tudo parecia tão surreal.
O que significava ser a escolhida? O que fizeram com ela na infância? E por que não havia recebido essa informação antes? Nesse instante, o ambiente tremeu com uma nova explosão. As paredes ao redor começaram a se rachar. E Isadora viu o olhar de Marcos se transformar de preocupação para terror. Foi em um instante que tudo mudou. Marcos, que ela pensava ser seu refúgio, agora parecia um prisioneiro de seus próprios segredos. Marcos, o que você sabe? O peso das palavras quase a fez vacilar. Ele hesitou e nesse momento estava claro. Um filtro de desconfiança criava um abismo entre eles. Antes que pudesse processar a traição adicional, a porta da sala foi arrombada. A figura encapuzada estava de volta, mais ameaçadora do que nunca, um sorriso sombrio cruzando seu rosto. O jogo está apenas começando, e você, Isadora, é o prêmio maior. E com isso, a vida dela, a busca por amor. A dor e a traição envolviam-se em uma trama muito mais profunda. O que ela deveria fazer agora que tudo o que conhecia desabava ao seu redor? A última visão que teve foi de Marcos, os olhos dele cheios de um pedido. Seria amor ou traição? Antes que pudesse responder a si mesma, soube que a escolha que tomasse revelaria o verdadeiro destino de todos. Isadora estava paralisada, a voz do médico ecoando em sua mente enquanto a figura encapuzada se aproximava. A tensão no ar era cortante. O jogo está apenas começando e você, Isadora, é o prêmio maior. Aquelas palavras soaram ameaçadoras. Ela sentiu um frio na espinha, enquanto a sala se transformava em um turbilhão de agitação. Todos estavam em um estado de pânico, e a adrenalina pulsava pelo corpo dela. Marcos a olhava com um misto de desespero e urgência. Vamos, precisamos sair agora. Ele puxou seu braço, mas Isadora hesitou. A realidade que ela conhecia estava desmoronando, mas havia algo mais, um eco de sua infância que surgia nas sombras. O silêncio foi interrompido por um tiro. A sala inteira congelou. O corpo de um policial caiu ao chão e a luz da sala piscou com a força do impacto. Isadora sentiu o coração descer para o estômago. Não! Ela gritou, mas o grito se perdeu em meio ao caos. E então, em um segundo que parecia uma eternidade, o encapuzado se virou, apontando algo em direção a Marcos. Você não pode deixá-la escapar novamente, disse com um tom de reprovação, e naquele momento, um fragmento da verdade estalou como um vidro quebrado. Isadora olhou para Marcos, e ele tinha uma expressão de raiva. Reprimida. O que você sabe sobre isso? Perguntou com firmeza, sem se desviar do olhar do encapuzado. Foi então que aconteceu. O encapuzado removeu a máscara, e Isadora desmaiou ao ver o rosto conhecido mais inesperado. Era o pai adotivo dela, mas não o homem que ela conhecia. Ele parecia mais jovem, mais furioso. Eu sou o que eles temem, Isadora. Eles sabem o que você pode fazer. O choque percorreu os nervos dela como um raio. Marcos ficou paralisado, confuso. O que está acontecendo aqui? Como você pode estar vivo? A incredulidade em sua voz era palpável. E Isadora, ainda atordoada, apenas conseguia processar a revelação do pai. Você tem poder, e eles querem controlá-lo. Não é só sobre você ser filha adotiva. É sobre quem você realmente é. As palavras dele eram uma faca afiada, que cortava as dúvidas que ela tinha sobre sua identidade. Isadora estava dividida entre a lealdade ao homem que pensou ser seu pai e a confusão acerca da nova verdade. Você me abandonou, ela gritou, a dor transbordando nas palavras. Por que não me contou isso antes? Eu fiz o que devia ser feito para te proteger. Ele estava em pé, mas mesmo assim parecia prestes a desmoronar. A cena se intensificava com os gritos dos policiais.
a tensão carregada de expectativa. O jogo que eles estão jogando com você é muito maior do que você. Imagina, Isadora. Peça ajuda. O olhar do pai era de um homem desesperado, mas também de um homem que conhecia a verdade. Marcos, sem saber em quem confiar, lançou um olhar aflito para Isadora. Você não pode acreditar nele. É tudo uma armadilha. O conflito no olhar de Isadora começava a se transformar em desespero. Ela sentia as emoções conflitando dentro dela, um emaranhado de amor, raiva e confusão. E em meio ao caos, o pai dela fez algo inesperado. Ele se virou para Marcos e com um gesto rápido puxou algo de dentro do bolso. Nunca deveria ter sido assim. Ele balançou o objeto e um brilho metálico refletiu a luz da sala. E então, como se fosse um gatilho, algo colossal aconteceu. Uma explosão vindoura fez o chão tremer e toda a estrutura começou a ruir ao redor deles. Para onde você foi na minha vida? O eco da voz de Isadora morria na catástrofe. A sala estava se desintegrando enquanto o primeiro verdadeiro choque de sua realidade vinha à tona. O que realmente era? Que mundo estranho ela havia herdado? E no meio do tumulto, Marcos gritou, Isadora. Mas enquanto ela olhava para seu pai, a luz do expediente se apagou. As últimas palavras que ouviu antes que tudo desmoronasse foram: você é mais forte do que eles sabem. A escuridão engoliu tudo. O que mais estava por trás dessas mentiras? E, agora, como escapar do novo pesadelo que se aproximava? A escuridão engoliu tudo. O que realmente era? Que mundo estranho ela havia herdado? Todo seu corpo estava em estado de alerta. As paredes tremiam. E no fundo, o que parecia ser um bom lugar já não era mais. Todos estavam paralisados, a adrenalina pulsando enquanto a figura encapuzada se preparava para mais um movimento. A tensão crescendo. Isadora! O grito de Marcos a trouxe de volta à realidade. O desespero nos olhos dele a atingiu como um soco. Precisamos sair agora! Mas ela estava presa em um jogo de revelações, em um emaranhado de mentiras que a cercavam. Antes que pudesse responder, uma segunda explosão ressoou e a estrutura começou a ceder. O caos tomou conta. O que você fez? Isadora gritou em direção ao pai adotivo, as emoções fervilhando como uma tempestade. O homem a observava com uma expressão vazia, uma máscara que não refletia nenhum tipo de amor que ela tanto buscou. Você me abandonou. Você não entende. Eu estava tentando proteger você. Ele parecia desesperado, mas suas palavras soavam como uma tentativa frágil de justificar o injustificável. Ela olhou para o irmão, e o desespero nos olhos dele cortou ainda mais sua confiança. Você não pode acreditar nele. É tudo uma armadilha. Marcos insistiu, mas a dúvida estava se espalhando como um veneno. Antes que pudesse processar qualquer coisa, o encapuzado disparou. E o tempo fez uma pausa. Isadora assistiu em câmera lenta enquanto uma sombra se movia, e quando a poeira assentou, tudo mudou. O homem que atirou não era o pai adotivo, mas um terceiro envolvido naquele jogo sombrio, um rival. O choque era palpável. Isadora notou um brilho metálico nas mãos do encapuzado. Ele estava rindo enquanto a verdade começava a se revelar. Você realmente achou que poderia escapar disso? O som de seu riso ecoou pela sala. Quem é você? Isadora perguntou, a voz tremendo, mas a ferocidade dela impulsionou suas palavras. O que você quer de mim? O que sempre quisemos. O poder que você contém. Ele é nosso. A mensagem ressoou como um eco em sua mente e o chão parecia desvanecer sob seus pés. A ideia de ser a escolhida agora fazia sentido, mas de uma forma que ela nunca imaginou. E o que era ainda mais aterrador é que ela não tinha controle sobre isso. Eles sabem o que você é. Não fique na sombra deles, seu irmão gritou, e Isadora sentiu um nó na garganta. A revelação atingiu em cheio. Esse era um jogo que ela nunca quis jogar, e agora sua fuga parecia impossível. Isadora! Marcos estava agitado.
virando-se para ela, prendendo a respiração. São eles ou nós. Precisamos decidir agora. Em um impulso, ela olhou para o encapuzado. O que você quer dizer com poder? O que eu realmente sou? Sua voz tremia levemente, mas dentro dela uma centelha floresceu, e então, num movimento brusco, o encapuzado respondeu: Você não é apenas sua família, mas parte deles. Um momento de clareza. E nesse instante, uma terceira explosão ecoou, não de estrutura, mas de revelação. Os agentes que pareciam opressores estavam ali para outra coisa. Era uma emboscada, onde todos eram peças em um tabuleiro maior. Marcos abasteceu a sala de coragem e, num ato de bravura, empurrou Isadora para trás enquanto algo cruel rasgava o ar. Por favor, se afaste! Mas era tarde demais. A batida da porta foi acompanhada de um grito estridente, um barulho que fez as paredes vibrar. E no momento em que Isadora se virou, viu um rosto familiar entre o caos. Era sua mãe biológica. E todas as surpresas agora se misturavam em um tornado de revelações. Você está viva? Por que não me disse? O grito escapuliu dos lábios de Isadora. Havia sempre mais camadas a serem reveladas, e nenhuma delas era o que ela esperava. A verdade agora a esmagava, e a sala parecia preencher-se com as sombras de suas decisões. Não posso explicar agora, mas precisamos ir, Isadora. E a urgência nas palavras dela era a verdade, mas tudo que Isadora conseguia fazer era hesitar. O que mais estava escondido nas sombras que cercavam sua vida? O que esta nova realidade significava para ela? O tempo parecia irreversível, e com a multidão de sentimentos fervilhando em seu peito, ela se viu no epicentro de uma tempestade. O que ela deveria fazer agora? Como poderia confiar em alguém quando cada visão era uma ilusão? O destino deles poderia estar em seus próprios segundos, e, no entanto, a pergunta ficava em aberto. Quem realmente era a fiel pegadora do poder? E até onde isso a levaria? Isadora estava presa entre a verdade e a traição, entre o passado obscuro e um futuro incerto. O pai adotivo a encarava com frieza, enquanto o encapuzado a observava, pronto para confirmar seu destino. O caos ao redor era ensurdecedor, mas naquele momento tudo parecia se concentrar nela. Você é mais do que eles pensam. A voz de sua mãe biológica vibrava em sua mente, trazendo uma mistura de esperança e desespero. Você precisa tomar uma decisão, Marcos insistiu, seu olhar intensamente fixo no dela. Haja antes que seja tarde demais. As palavras dele cortaram o ar pesado, e Isadora sentiu seu coração acelerar. O mundo estava desmoronando, mas ela não tinha mais medo. Chega! Isadora gritou, a voz saindo mais firme do que esperava. Eu não sou uma peça de xadrez, e não vou permitir que vocês joguem com a minha vida. Olhando para o encapuzado, ela sentiu uma chama acender dentro dela, um impulso de enfrentar a verdade. Se eu realmente sou a escolhida, então vou lutar pelo que é meu. Com um movimento rápido, o encapuzado avançou, mas seu irmão interveio. Isadora, espere. Se você usar seu poder sem saber como controlá-lo, a preocupação em sua voz soava genuína. Mas Isadora estava decidida. O desespero não poderia pará-la. Estou cansada de ser tratada como uma criança incapaz de tomar decisões. O ar ao seu redor parecia eletrificado. Com um gesto ousado, ela apontou para o encapuzado. Ele parecia reverberar em suspense. A certeza de que estava prestes a prevalecer. Mas não naquele dia. O chão sob seus pés tremia, e a estrutura da sala começou a ceder. Isadora sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Eu não sou apenas a filha que você abandonou. Sou muito mais do que isso. E no auge de sua determinação, uma onda de energia pulsou dela, como se estivesse despertando um poder há muito adormecido. Uma luz brilhante envolveu a sala. O encapuzado recuou, assustado. Os policiais, que até então pareciam uma ameaça, pararam e observaram perplexos.
Essa era sua chance. Com um movimento de desespero, ela gritou: liberdade! No instante seguinte, a energia se espalhou, desmoronando as barreiras que os mantinham presos. Isadora viu seu irmão ficar ao seu lado, os olhos dele cheios de apoio. Você sabe o que fazer. Ele a encorajou. Marcos! A voz dela tremia, mas a confiança começou a brotar. Juntos, acabamos com isso! E juntos avançaram, unindo forças. Isadora canalizou sua determinação. Um brilho dourado tomou forma ao redor deles. O encapuzado, agora cercado pela luz, ficou visivelmente inquieto. Mas antes que a verdade o alcançasse, ele desapareceu em meio às sombras. A cena ao redor começou a mudar. As paredes não eram mais uma prisão, mas um símbolo de libertação. O caos se tornava calmo e a realidade se redefinia. Marcos olhou para Isadora, com um misto de admiração e amor. Você fez isso, foi você que me deu força. O calor daquela conexão era palpável, um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, ainda havia esperança. E assim, ao se unirem, a sala se tornara um espaço seguro. Não havia mais gritos, apenas um silêncio acolhedor e a sensação de conquista. Mas quando olharam para a porta, a incerteza ainda pairava no ar. O que mais estava por vir? A verdade de suas histórias ainda não estava completamente revelada. Isadora e seu irmão trocaram um olhar cúmplice, como se soubessem que o caminho adiante seria repleto de desafios. Estavam prontos para enfrentá-los, mas agora, juntos. E após um momento de silêncio, a luz na sala se dissipou lentamente. Isadora. Marcos quebrou o silêncio. Eu quero que você saiba que estarei ao seu lado. Não importa o que aconteça. Sua voz doce e protetora ressoava profundamente. Ela apenas assentiu, um novo brilho em seus olhos. Não eram apenas a batalha e a luta que a esperavam, mas a promessa de um futuro. Um futuro onde a verdade e a liberdade trariam paz. Agora, antes de nos despedirmos, precisamos de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa incrível jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desenlace. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Faça parte dessa comunidade e mostre seu apoio como um verdadeiro fã. Este é o momento de nos unirmos. Não espere nem mais um segundo.